Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando na palavra nesta terça-feira, aprendendo as lições e os ensinamentos preciosos de Atos dos Apóstolos. Nós estamos chegando, irmãos, ao primeiro milagre de cura do livro de Atos. Já tivemos no capítulo 2 o milagre do derramamento do Espírito Santo, mas agora nós vamos ver que a partir de então surgem muitos milagres de curas. E meus amados irmãos, nós hoje vamos dar somente com a ajuda de Deus uma introdução. Não vamos entrar no livro de Atos 3, propriamente dito, porque antes de nós entrarmos nos milagres de Atos dos Apóstolos, nós precisamos ver uma introdução para nós termos uma visão. Alguém já fez essa pergunta a você? Por que é que Deus não está operando hoje como operou no passado? Alguém já fez essa pergunta a você? Ou você já fez a si mesmo? Muita gente faz essa pergunta. Lê na Bíblia e outros de nós já vimos milagres. Há mais ou menos 45 anos, 47 anos. Há 47 anos, eu tenho 46 que me converti à fé pentecostal. E já havia morrido naquele ano, no ano de 78, um pregador chamado Celso Lopes. Ele parece-me que era de São Paulo. E esse moço, ele tinha o dom de restaurar vistas de cegos. Veja que dom maravilhoso. E ele dizia, ele ia fazer cruzadas e dizia: traga os cegos. E os cegos vinham. Traziam cegos de toda a região. E a última cruzada que ele fez, 30 pessoas cegas restauraram a visão pelo poder de Deus. Foi no Pará, no estado do Pará. E esse moço de 40 e poucos anos, ele morreu de um acidente aéreo, lá nas ilhas do Pará. Você coloca na internet Celso Lopes, depois em casa, agora não, para não perturbar o culto. Mas em casa você coloca Celso Lopes. E não era brincadeira, não era fingimento, não. Eram pessoas conhecidas. Pessoas que não era gente comprada, gente não. Era coisa de gente, coisa séria. Que as coisas de Deus têm que ser com seriedade. Amém? E hoje, nem de argueiro está sendo curado. Glória a Jesus. Até o argueiro é preciso ir para o médico, não é verdade? Até para o argueiro é preciso ir para o médico. E aí vem a pergunta, por quê? E nós vamos, com a ajuda de Deus, tentar responder e mostrar na Bíblia. Então, irmãos, este é o primeiro milagre após a ascensão de Jesus. Os irmãos sabem que Jesus na terra fez milagres. No período do seu ministério terreno, houve milagres? Sim ou não? Sim, pelo amor de Deus. Se vocês não souberem disso, é caso de disciplina, 6 meses sem ceia. Se não souber que Jesus fez milagres, está ruim o negócio. Então, irmãos, o ministério dele foi de milagres. Agora, antes dele veio quem? Me ajudem. Quem foi que veio antes do Senhor Jesus? João Batista. Teve milagre no ministério de João? Não teve. No ministério de João, nenhum cego viu, nenhum coxo andou, nenhum paralítico andou, nenhum aleijado, nenhum surdo, nenhum endemoniado foi liberto. Não houve ressurreição de mortos no ministério de João. E é porque João não era santo, me ajudem, é porque João não era santo. Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas não houve nenhum milagre.
No ministério de João só houve pregação de arrancar rabujo. Glória a Jesus. Mas não houve milagre. Então, é mistério ou não é, irmão? É mistério ou não é? João era santo? Era ou não era? Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém maior que ele. Mas não houve nenhum milagre. Jesus veio e teve milagre. Depois que Jesus foi para o céu, os milagres continuaram. Vamos lá. Muito bem. Pedro e João eram muito amigos, apesar da diferença de idade. João era o mais novo do grupo apostólico e Pedro era o mais velho. Segundo a tradição e segundo as circunstâncias bíblicas, Pedro era o mais velho e João o mais novo, mas se davam bem. Tem jovem que se dá bem com pessoas amadurecidas. É verdade ou não é, irmãos amados? Eu mesmo me dei muito bem com pessoas amadurecidas. Os pastores velhos, os pastores antigos, eu sempre estive perto deles, aprendendo. Glória a Deus! E Pedro e João foram ao templo para orar. E lá, entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres, entre o pátio dos homens e o pátio das mulheres, havia um portão muito grande, chamado Porta Formosa, que era para entrar no pátio dos homens. Glória a Deus. Porque no templo ninguém entrava. Dentro do templo só quem entravam eram os sacerdotes. No lugar santo, os sacerdotes. E no santo dos santos, só quem entrava era o sumo sacerdote. O povo, quando diz o templo, não era como nós aqui no salão, todo mundo junto. O templo tinha pátios, átrios. Tinha o átrio dos gentios, tinha o átrio das mulheres e tinha o átrio dos homens. 3 pátios grandes para caber muita gente. Mas dentro não entrava. Então, irmãos amados, tinha uma porta chamada Formosa. Por que essa porta era chamada Formosa? Porque ela foi feita de bronze coríntio, também chamada porta coríntia, porque o bronze do qual foi feito aquele portão, veio de Corinto, que era o bronze mais famoso da época, era o melhor bronze. E essa porta foi feita com bronze coríntio, por isso que ela é chamada portão coríntio ou porta coríntia. Era pequenininha, era muito pequenininha. Ela tinha somente 23 metros de altura por 18 de largura. 23 de altura por 18 de largura. Para abrir, para movimentá-la, eram necessários 20 homens. Para abrir essa porta, fazia-se necessário 20 homens. E se fosse franzinozinho, não servia. Tinha que ser draga. Né? Glória a Deus. Você não dava, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Né? Tinha que ser homens fortes. Tinha que ser 20 homens para empurrar aquela porta, aquele portão de bronze. Essa porta também era chamada porta de Nicanor. Presta atenção e quem quiser anotar, faz bem anotar, porque isso custa pesquisa. Isso aqui me custou queimar as pestanas para trazer essas informações para vocês. Essa porta era chamada também de porta de Nicanor. Por quê? Porque ela foi uma doação, ela foi um presente de um ricão ou um ricaço de Alexandria, um judeu de Alexandria, no Egito, chamado Nicanor, que era multimilionário. Ele mandou fazer essa porta e deu de presente ao templo. Uma pessoa só bancou essa porta. Imagine quanto essa pessoa era rica. Chamava-se Nicanor, e esse homem, ele deu de presente essa porta. Ela era
ela era toda trabalhada com detalhes de prata e detalhes de ouro. Ela não era de ouro. Ela era de quê? Me ajuda, eu falei aqui. Ela era de quê? Bronze. Porém, tinha uns detalhes de prata e uns detalhes de ouro. Glória a Deus. Amém. E essa porta dava acesso ao pátio dos homens. E para entrar no pátio dos homens, tinha que passar por essa porta. E ali estava um deficiente físico, um aleijado, que fazia 40 anos que colocavam-no ali. E ele era deficiente, coxo, desde o que, irmãos? O ventre de sua mãe. Cada coisa dessa tem um significado, mas eu não vou entrar hoje. E traziam-no para colocar ali. Ele não vinha, traziam, deixavam lá para pedir o quê, meus amados irmãos? Esmola. Então, irmãos amados, vemos a pobreza junto com a riqueza. A porta rica, a porta formosa, a porta de bronze, a porta com banhos de ouro, com banhos de prata, mas ao pé dela, um miserável mendigo deficiente. Glória a Deus. Na porta do templo havia ouro, havia riqueza, mas faltava poder. Aleluia. Havia riqueza, mas faltava poder de Deus. E ali, irmão, já não era mais a casa do Senhor. Por quê? Porque ali o pecado estava abundando, o pecado estava agrazando. Os irmãos sabem que Jesus fez o que ali? Vocês estão lembrados? O Senhor Jesus, ele fez o que ali uma vez? Fez um chicote e fez o que mais? Fez um azorrague de cordéis e botou para fora os vendedores, os cambistas, os vendedores de bois, os vendedores de ovelhas, os vendedores de pombas. Glória a Deus, fez o chicote, porque eles estavam ali não mais para adorar a Deus, mas estavam ali com outros interesses, outros propósitos. Irmão, tudo se estraga, tudo se estraga. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que tudo muda. Igrejas que já foram potências espirituais. No dia que Salomão inaugurou o templo, quem foi que entrou? Quem foi que desceu no dia da inauguração do primeiro templo? Quem foi que desceu? Quem foi que entrou? Que o povo não podia nem ficar de pé. Quem foi que entrou? A glória do Senhor. A glória de Deus. Mas agora não tinha mais a glória de Deus. Eu estou muito preocupado com a igreja nesses últimos dias. Aleluia! Segundo Russell Champlin, o grande teólogo batista que morou no Brasil, ele era americano, mas morou no Brasil, um homem muito culto, um homem que escreveu milhares e milhares de páginas, ele dizia que nenhum movimento espiritual durou mais de 50 anos. Depois de 50 anos, começa a vir o estrago, começa a vir a corrupção, começa a vir a decadência. Obrigado. E nós estamos com quantos anos? Amanhã a Assembleia de Deus vai fazer aniversário. Vocês sabem dizer quantos anos a Assembleia de Deus no Brasil vai fazer amanhã? 118 anos. Aliás, perdão, 114. Vai fazer 114 anos amanhã. E a gente já vê aqui e ali que as coisas em muitos lugares já não estão do jeito que começou. Já tem portão dourado por aí afora. Aleluia. Mas nós precisamos ter a presença do Eterno. O problema não é ter portão dourado, o problema é faltar a presença. Se tivesse o portão dourado e tivesse a presença, era unir o útil ao agradável.
O problema não é ter o portão dourado. O problema é ter o portão dourado e faltar a presença. Os irmãos, vejam como as coisas mudam. As instituições mudam. E você não pode se escandalizar com isso. Irmão, as coisas estão mudadas. Mudam mesmo, irmão. Você vê que Deus falou pela boca de Isaías sobre o templo. Isaías 56:7. O que foi que Deus disse pela boca do profeta Isaías? Isaías 56:7, por favor. Também os levantarei ao meu santo monte. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Deus chamou o que o templo naquele tempo? Deus chamou, não, mas tem um pronome possessivo aí. E também os levarei ao meu santo monte e os festejarei aonde? Onde? Na minha, o quê? Na minha. Deus chamou o templo de minha casa, minha casa, minha casa, minha casa de oração. Mas 700 anos depois, Deus não chama mais de minha casa. Mateus 23:28. Mateus 23:28. Por favor, é bom você grifar, é bom você fazer a referência, colocar o versículo de lado paralelo. São Mateus 23:28. Olha o que é que Jesus chama agora. São Mateus 23:38. São Mateus 23:38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Lá em Isaías, Deus disse: a minha casa. Foi assim ou não foi? E agora, 700 anos depois, com o mesmo prédio, o que foi que Jesus disse? Eis que a vossa casa já não era mais casa de Deus, era casa dos homens. Aleluia! Pequenos detalhes que fazem grande diferença. Lá em Isaías, Deus disse: minha casa. 700 anos depois, Jesus nos disse: vossa casa. Por quê? Porque já não era Deus quem mandava, era o homem quem mandava. Já não se obedecia a palavra, cada um fazia o que queria. Aí Deus disse: agora não é mais minha casa, agora é vossa casa. E vai ficar o quê? Aleluia! Amanhã estaremos fazendo 114 anos. E em muitos lugares já não é mais a casa de Deus, é a casa de alguém. E o resultado, quando deixa de ser casa de Deus para ser casa dos homens? Está aí, qual é o resultado? Fica deserta. Fica deserta. Porque o que sustenta a igreja é a presença de Deus. Se Deus sair, com o decorrer do tempo, aquela casa vai ficar o quê, meus amados irmãos? Deserto. A Europa, qual foi o problema da Europa? Se você chegar na Europa hoje, as igrejas, os templos estão sendo vendidos. Hoje são supermercados. Hoje são apartamentos. Tem catedrais na Europa, tanto católicas como protestantes, que não são mais igrejas hoje, foram dessacralizadas e foram vendidas, porque não tem mais ninguém para congregar. Aí não tem como manter, o jeito que tem é o quê? Vender para ser apartamento, para ser academia, para ser lanchonete, para ser restaurante, para ser pequenos shoppings. Aleluia! Aleluia! Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Quem dá glória para Jesus, irmãos? Quem está entendendo a revelação da palavra? Tudo se estraga, tudo se danifica, tudo se corrompe. O templo do Senhor, Deus disse em Isaías, Deus disse: minha casa. Quando Jesus chega, diz: vossa casa. Aleluia. E ali o Senhor não estava mais operando. E ali o Senhor não estava mais trabalhando. E ali o Senhor não estava mais fazendo nada naquele templo, naquela casa. Glória a Deus. Mas chegam ali dois homens cheios do Espírito Santo. Aleluia. O segredo é chegar gente cheia do Espírito Santo.
Um crente cheio do Espírito Santo traz a presença de Deus para casa outra vez. Glória a Jesus. Tem gente que só sabe murmurar. Cadê a presença? Cadê a presença? Cadê a presença? E você também tem a presença? Glória a Jesus. Há 46 anos, um irmão grosso que só parede de igreja antiga, né? Do século XVIII. Aí ia dirigir o culto frio, ó, isso não é de agora, isso há 46 anos. Eu digo porque eu vi numa determinada cidade. Aí ele dizia, aí o culto frio, ele dizia, cadê o poder de Deus? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê as línguas estranhas? Assembleia de Deus, já foi. Aí ele era mal educado. Aí tinha uma janelazinha assim atrás do púlpito. Faz até vergonha de dizer, mas vou dizer. Para vocês acharem graça. Aí ele dizia essas malcriações com os crentes, pobrezinhos dos crentes ali. E ele xingando os crentes, que dizia que os crentes estavam frios. Cadê a Assembleia de Deus? Aí ele dizia, só tem um letreiro. Aí saía assim. Tinha uma janelinha, ele tinha um pigarro, aí escarrava e cuspia pela janela e voltava para o microfone. Depois descobriram que ele fumava que só uma caipora. Por isso que o pigarro que ele ia tossia e ia escarrar. Lá na tua terra. Glória a Jesus. Ele só sabia murmurar, mas o primeiro carente, quem era? O primeiro que estava vazio. Quem está vazio não murmura. Quem está vazio se ajoelha e clama. E Deus lhe enche do Espírito Santo. Não adianta ficar criticando. Não adianta ficar falando mal. Adianta ser cheio. Se os outros estão vazios, você se encha do Espírito Santo, que a presença vai chegar com você. Dá para dar um glória para Jesus nessa noite? Vai ver que você está murmurador, cheio de pigarro, é porque fuma. Glória a Jesus para si. Ou faz coisas piores. Né? Pedro e João não murmuraram. Estava faltando poder ali no templo de Jerusalém? Estava ou não estava, igreja? Mas eles não murmuraram. O que foi que eles fizeram? A Bíblia diz que foram à hora nona para a oração. Em vez de você murmurar, o que você deve fazer? Orar, irmão. Não queira saber se o pastor está frio. Não queira saber se o presbítero está frio. Não queira saber se o diácono está frio. Não queira saber se a igreja está fria. O importa é que você fique quente. É que você ore. É que você receba poder. Deixe a vida dos outros e cuide da sua. Agora o sujo falando do mal lavado. A igreja está fria. Quem é o primeiro frio? Ele ou ela. Pedro e João não foram murmurar. Eles foram o que para o templo? Orar. Foram o que, irmãos? Orar. Eles foram orar. Se você for orar, a coisa vai mudar de figura. A glória vai aparecer. Em vez de você ficar reclamando da frieza da igreja, da falta da presença, vá orar. Em vez de você reclamar que seu pastor está frio, esquente ele. Dê 3 rajadas de glória a Deus no pé do ouvido dele para ver se ele melhora. Agora cheio do Espírito Santo, né? Se for vazio, só vai fazer raiva a ele, ele vai lhe disciplinar, é pior. Um crente cheio de poder incendeia. Amém? Já aprendemos alguma coisa? O que fazer quando as coisas não vão bem, quando está faltando a presença de Deus na instituição, na igreja? O que é que nós devemos fazer, irmãos? Orar. Deus responde? Responde. Responde. A Bíblia diz que a oração feita por 1000 justos pode muito em seus efeitos.
A oração feita por um justo. Quem tem o Espírito Santo não murmura, ora. Pedro e João foram orar. Vendo a situação de frieza da instituição, da religião, eles foram orar. Mas agora outra coisa que eu aprendo, vamos meditar. Quantos anos fazia que traziam aquele coxo para colocar na porta do templo? mais de 40. Mais de 40 anos. Uma pergunta que não quer calar. Antes de Jesus ir para o céu, Jesus passou no templo algumas vezes? Me ajudem? Sim. Sim ou não? Sim. Ele curou muita gente? Sim. Será que Jesus passou alguma vez por aquele deficiente? Jesus passou por aquele deficiente? O que lhes parece? Pela lógica, pelo bom senso. Passou ou não passou? E por que Jesus não curou? Vocês estão observando? Jesus passou ali muitas vezes. A Bíblia diz que Jesus passeava no alpendre de Salomão. Está já lendo isso no Evangelho de São João? Jesus passeava no alpendre de Salomão, justamente onde estava a Porta Formosa. E com certeza o Senhor passou várias vezes por aquele deficiente. Ele era mais velho do que Jesus. Quando Jesus nasceu, ele já estava naquela porta. E por que o Senhor Jesus curou tanta gente e não curou aquele rapaz? Aleluia. Aleluia. Irmão, vocês estão lembrados do tanque de Betesda? Estão lembrados? Que algumas pessoas ateias, dizendo-se cristãs, eles dizem que aquele texto de João capítulo 5, no original falta o versículo tal, falta o versículo tal. Você já viu essa confusão na internet? Alguém dizendo, não, o tanque de Betesda não descia nenhum anjo, o tanque de Betesda, aquilo ali era, outros dizem que era coisa do paganismo. Meu irmão, não vá na onda desse povo não, meu irmão. O anjo descia, sim, Senhor. Porque a Bíblia diz, no versículo que eles não têm dúvida, a Bíblia diz que o povo ficava esperando o movimento das águas. É assim ou não é, irmãos amados? Se não mexia, então o povo não ficaria esperando. E a Bíblia diz que era sarado de enfermidade. Quem? Quem era sarado da enfermidade? O primeiro que dali descesse. Quando Cristo veio, quantas pessoas tinham ali na beira do tanque? Quantas pessoas tinham ali deficientes? A Bíblia diz que era uma multidão de cegos, mancos e aleijados. Uma grande multidão. E por que Jesus não curou a todos? Hein? Quantos foram curados ali naquela multidão de gente? Quantos foram curados? Irmãos, nós precisamos entender a palavra do Senhor. Quando você for orar pelos enfermos, não prometa que todo mundo vai ser curado, porque não é verdade. E pode todo mundo ser curado, pode ou não pode? Mas é se o Senhor quiser. Os 10 leprosos todos foram. É se Ele quiser. Ele, lá no tanque de Betesda, ele só quis curar. E ele é soberano. E quem é soberano faz o que quiser. O que quer e não tem satisfação a dar a ninguém. Dá para dizer aleluia? Eu já ando com um vidro de azeite dentro da minha pasta. Todo mundo que eu vou no hospital, eu oro. E unjo, já ando com azeite. Tem crente que não pede mais a unção, mas a Bíblia diz que se estiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Eu unjo. Se pedir, eu unjo. Se não pedir, eu unjo assim mesmo. Uns o Senhor tem curado. E outros o Senhor tem levado. Peça a Deus para quando eu lhe ungir, você ser curado. Porque se você não for curado, o Senhor vai levar. Ou mais cedo, vai ter que ir, né? Então, irmãos amados, eu unjo todo mundo e oro por todo mundo e imponho as mãos. Agora, quem vai ser curado?
sabe o Senhor quem vai ser curado. Agora alguém vai ser curado. Mas eu não posso prometer cura no atacado. É falsidade ideológica. Prometer cura para todo mundo é falsidade ideológica. Porque Jesus passou muitas vezes ali e não curou aquele rapaz, que já era um senhor. O que é que eu aprendo? Por que foi que ele só foi curado no tempo dos apóstolos? Depois que Jesus morreu e depois que Jesus subiu para o céu. Por que ele só foi curado no tempo dos apóstolos? Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1, o que é que diz? Leia. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem diz amém em nome de Jesus? Tudo tem o que, meus irmãos? O seu tempo determinado. Por quem? Determinado por quem? Por Deus, irmão. Não é como nós queremos, não é mágica. O bruxo é que promete, né? Olha, se você me der uma galinha, se você me der uma garrafa de cachaça, se você me der uma caixa de vela preta e vermelha e azul, uma farofa, eu prometo a você, e com uma farofa boa, eu prometo que o problema, olha, é tiro e queda. Mas nós não podemos fazer isso, prometer. A gente ora, a gente pede, a gente impõe as mãos, a gente intercede, mas a obra não somos nós quem fazemos, é o Senhor, no tempo que Ele quer. Aleluia! Quem dá glória para Jesus nesta noite? O Senhor é soberano e Ele faz como quer e quando quer e com quem quer. Glória a Jesus. Temos que ser realistas e não ilusórios, utópicos. Não, senhor. Uns chegam, recebem a bênção primeiro e outros recebem depois, pertence a Deus. Timóteo foi salvo na infância, foi ou não foi? Paulo disse, desde a meninice tu sabes as sagradas letras. Foi assim ou não foi? E o ladrão da cruz, foi salvo quando o ladrão da cruz? Na hora da morte. Na beira da morte. Uns são salvos logo cedo e outros são salvos na hora da morte. Fica na mão de Deus. O nosso é pregar, o nosso é orar, o nosso é jejuar, o nosso é santificar a vida, o nosso é fazer a obra, o nosso é abrir congregação, o nosso é comprar terreno e construir, o nosso é pregar, o nosso é doutrinar, o nosso é amar, o nosso é perdoar, o nosso é fazer a obra e as outras coisas pertencem ao Senhor, Ele faz no tempo que Ele quer. Dá para dizer glória a Deus? Quem está entendendo os mistérios de Deus nessa noite? Quero dizer aos pregadores sinceros que estão me ouvindo aqui, que hoje não tem muita gente, as chuvas afastaram muita gente, mas eu sei que muita gente está me ouvindo pelas redes sociais e ouvirá depois. Quero dizer a você, não desanime. A obra não é sua. Faça a sua parte e no tempo certo Deus fará dele. Aleluia! Aleluia! Se você não está vendo o que você gostaria de ver, talvez outros verão. É verdade ou não, irmãos amados? Porque essa obra não pertence a nós. Tudo tem o tempo determinado. Jesus passava por ali e não curou o rapaz. Deixou para Pedro e João curar. Amém? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Vá andando e chorando, vá fazendo a obra, vá fazendo a obra, vá fazendo a obra, vá fazendo a obra. Lá na África, eu já contei, não sei se contei aqui, mas em vários lugares eu já contei. Um missionário pregou e pouca gente se converteu. Ele tinha uma filhinha, missionário sueco. Ele tinha uma filhinha e a esposa morreu de febre amarela. E ele ficou só com a filha, sem saber o que fazer.
E uns missionários canadenses que trabalhavam numa aldeia vizinha vieram visitá-lo. E ele disse: eu não sei o que fazer com essa criança, a mãe morreu, não tem recursos. E os missionários canadenses, um casal, disse: a gente cria a criança, irmão. Aí criaram a criança, pegaram a criança, ele doou a criança para o casal missionário e continuou pregando, mas não logrou êxito. Não logrou êxito. Só ganhou um menino para Jesus. E ele disse: eu vou embora que o meu trabalho foi em vão. Perdi minha esposa, perdi minha filhinha e não vi fruto, não vi resultado do meu trabalho. Aí fez uma oração de despedida, de revolta, e o menino no pé dele. Aí o menino que ele disse: eu vou-me embora, porque tu me enganaste. Teve muita profecia que o meu resultado ia dar trabalho, e essas profecias eram falsas, essas profecias eram mentirosas, não teve prosperidade, não teve nada, não ganhei ninguém. Aí o menino puxou no paletó dele e disse: e eu? Ele disse: mas você não voga, glória a Jesus. E foi embora revoltado para a Suécia. O nome dele era David Flow. E esse rapaz voltou para a Suécia, revoltado com Deus, não cria mais dos dons espirituais, porque ele disse que os profetas mentiram para ele, os profetas que profetizaram o ministério dele. E ele revoltou-se com Deus, desviou-se, perdeu a fé, virou apóstata, deixou a igreja e virou ébrio. Passou a ser dependente do álcool. E o governo da Suécia é muito cuidadoso. Eles não deixam essas pessoas na rua, eles têm uns albergues, têm uns lugares, e ele foi para um albergue, mas vivia bêbado. Passaram-se muitos anos, e a filha dele lá na África, na companhia dos missionários canadenses, cresceu, casou com um canadense, e queria ver o pai. Mas naquele tempo tudo era difícil, não havia os recursos de comunicação, de Instagram, WhatsApp, não havia isso. E ela: será que meu pai é vivo? E um dia casou com um rapaz de certo poder aquisitivo e foi até a Suécia procurar o pai. Foi na igreja, que ele fazia parte, e disseram: minha filha, seu pai infelizmente está desviado, está bêbado, está no abrigo do governo, não quer mais saber de igreja. E ela foi procurar e encontrou. Ela foi com o esposo e quando chegou lá disse: o senhor é meu pai. Ele ficou assustado, em estado de semilucidez, mas parou, melhorou um pouquinho, chorou muito, abraçou a filha é uma senhora, já uma jovem senhora, casada, bonita, feliz, e ela chorou muito, abraçada com o pai, e ela crente, a moça crente, o marido crente. Meu pai, que situação é essa? E ele disse, aí ele contou: minha filha, eu fui enganado, Deus me enganou. Naquele tempo que eu fui para lá, tinha muita profecia, disseram que eu ia ser abençoado, disseram que eu ia ser próspero, e lá não teve prosperidade, não teve nada, sua mãe morreu, você foi criada por outros, e eu perdi a fé, e eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de religião, eu não quero mais saber de nada, me enganaram, as profecias não existem, não existe nada. E ela disse: pai, o senhor não fez nada? Ela disse: fez não. Ela disse: pai, mas o senhor não deixou lá um menino crente que o senhor ganhou? Ele disse: é mesmo, me lembro que deixei um menino lá crente. Ela disse: pai, aquele menino cresceu, e aquele menino se tornou um evangelista, e aquele menino hoje é quem mais ganha almas naquela região que o senhor abandonou. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele ficou espantado com a história, reconciliou-se com o Senhor, voltou para a igreja, pouco tempo depois morreu, mas morreu crente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente passa pelo aleijado várias vezes e não vê nada, mas outros colherão. Quem pode dar glória para Jesus, irmãos? Glória a Jesus. Quem pode dar glória para Jesus mais forte nesta noite?
que é que eu aprendo nesse texto de Atos? Primeira coisa que eu aprendo, irmão, é que os milagres são para todos os tempos e para todos os crentes. Eu anotei aqui, os milagres do Senhor são para todos os tempos. Existe os cessacionistas. O que é cessacionista? Eles estão na internet. Tem igrejas boas, igrejas nossas co-irmãs, igrejas reformadas, que pregam uma mensagem boa, mas eles dizem que os dons espirituais cessaram. Eles dizem que não tem mais. Foi só na era apostólica isso que acabou. Não é verdade. Os nossos irmãos estão enganados. Eu digo que Jesus cura porque a Bíblia diz e porque eu já vi Jesus curar. Os dons não cessaram. Porque Jesus disse, estes sinais seguirão a quem? Creio. Ele disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então, enquanto a igreja vai pregar, ele disse, estes sinais o quê? Seguirão em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos. E os curarão. E eles ficarão curados. Enquanto a igreja estiver na terra pregando o evangelho, os sinais seguirão. Mas sabe o que é que o diabo está dizendo? O diabo sem vergonha. Bicho sem vergonha relaxado. Ele está dizendo que esse texto não é de Marcos. Esse texto foi colocado depois. Dizendo que esse texto não está nos melhores textos gregos. Diabo sem vergonha. Por que é que o diabo tem interesse de dizer que esse texto não é inspirado? Por que é que o diabo tem interesse de dizer que não é inspirado? Para trazer descrédito. Para dizer que Jesus não cura mais, que os sinais não acompanham. O diabo é terrível. Cuidado, jovem, não vá nessa onda, não. Isso são os teólogos liberais. E muitas sociedades bíblicas estão entrando por esse caminho. Seminários teológicos. O sangue de Jesus tem poder. Vá de retro, Satana. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, irmãos amados, Jesus disse que esses sinais seguirão os que crerem. Ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho. A toda criatura. Quer dizer, enquanto o evangelho for pregado, os sinais seguirão os que creem. Agora, o que é que nós aprendemos? Misteriosamente, igreja, deixa eu falar para vocês com muito temor e tremor, misteriosamente, os milagres, eles são cíclicos. O que é uma coisa cíclica? Uma coisa cíclica é uma coisa que aparece em determinados períodos e depois desaparece. E depois volta a aparecer. E depois passa um tempo. Por exemplo, a safra. Todo ano dá milho o ano todo. Me ajuda, dá milho o ano todo? Sim ou não? Qual é o tempo do milho aqui na nossa região? Agora. Quando foi em outubro, tem milho verde? Por quê? Porque a colheita é uma coisa cíclica. Ela vem, desaparece e depois volta. Vem, desaparece e depois volta. Vem, desaparece. É uma coisa cíclica. Periódica. Sazonal. Glória a Deus. E eu vou provar na Bíblia. Não é que Deus deixa de operar. Não é que cessa. Vocês estão lembrados que o azeite da viúva cessou ou o azeite parou? Parou. Como é que está escrito na Bíblia? Quando Eliseu disse, traga mais vaso, a mãe disse, traga mais vaso. E os meninos disseram, mãe, não tem mais vaso. Aí a Bíblia dizia, o azeite? Parou. Não diz que o azeite cessou. O azeite? Parou. Assim são os milagres. Tem uma época que para. Isso na experiência nossa de pentecostais e na Bíblia. Porque as nossas experiências, elas têm que ser de acordo com o quê? Elas têm que ser de acordo com o quê? Com a palavra. O que vale não é a nossa experiência, o que vale é a palavra. A nossa experiência tem que estar de acordo com a palavra.
Por exemplo, no Antigo Testamento, houve 2 ciclos de milagre. Não quer dizer que Deus só fez milagre nesses ciclos. Houve 2 ciclos grandes de milagre. Quais foram? O primeiro grande ciclo de milagre foi da retirada do povo do Egito até entrar na terra de Canaã. Estão lembrados disso? Diga alguns milagres que aconteceram naquele período, da tirada do Egito até entrar em Canaã. Alguns milagres. Vamos ver, cadê vocês? Se vocês não souberem daqueles milagres, não vai ter ceia esse mês. Glória a Jesus, porque ninguém sabe nada da Bíblia. Glória a Deus, né? Não, o primeiro milagre foram as 10 pragas. Outro milagre, a travessia do mar vermelho. Depois, não tinha comida, Deus mandou o quê? Maná. Depois faltou água. Deus fez jorrar água de onde? Da pedra. Da rocha. Depois apareceram serpentes no deserto. Deus mandou levantar a serpente de bronze. E quem olhava para a serpente de bronze era o quê? Curado. E assim foi. Carne. Milagre. Carne, codornizes, milagre. O sapato não envelheceu. Amém. A roupa não envelheceu. O menino crescia e a roupa crescia junto com o menino. Milagre. A nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Quantos anos demorou esse ciclo de milagres? Quantos anos, irmãos? 40 anos. Quando eles chegaram na terra, todos esses milagres não se acabaram. Pararam. Cessou o maná, cessou de jorrar água, a nuvem foi embora, a coluna de fogo foi embora, o rio, aí foi até Josué, até a queda de Jericó e a travessia do Jordão. E a Bíblia diz que quando eles entraram na terra, o maná cessou. Aí vem um grande período com milagres. Não é que deixou de haver milagres, milagres esparsos. De Gideão, né? Dos cântaros, tal. Um milagre aqui, um milagre ali, mas não foi mais aquele monte de milagres. Aí foi até o tempo de Elias e Eliseu. De Moisés para Elias e Eliseu são cerca de 700 anos. De Moisés para Elias e Eliseu são cerca de 700 anos, sem muitos milagres. Quando chega o tempo de Elias e Eliseu, irmãos, milagre. Diga alguns milagres do tempo de Elias e de Eliseu. Multiplicação do pão. Multiplicação de pães. O azeite. A ressurreição do menino da viúva de Sarepta. A ressurreição do menino da sunamita. A sunamita tem filho. Quem mais? Me ajude mais. O azeite. A multiplicação do azeite. A cura de Naamã. A chuva parou. A chuva que parou. Depois a chuva veio. Quem mais? Me ajude. O veneno na panela, que foi tirado o veneno da panela pela farinha. Um ciclo de milagres. A ursa. As ursas que pegaram os meninos. Então, um ciclo de milagres. O machado que flutuou na água. Aí depois que passa o tempo de Elias e Eliseu, os milagres cessam. Não é que param. Não é que cessam, eles param. Não é que cessa, eles param. Aí veio ter milagre com nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que Jesus foi para o céu, continua com os apóstolos. Só que no final da era apostólica já não era mais como no começo. Não é que Deus deixa de fazer milagre, é que os milagres são cíclicos. Quem entendeu o que é cíclico? Não é que ele para, que ele cessa, deixa de existir. Não é que ele... A Bíblia diz o azeite não cessou. A Bíblia diz o azeite parou. O azeite não cessou, parou. Então tem tempo que os milagres param. Quando eu aceitei a Cristo, era um tempo de muitos milagres. Há 40 e tantos anos passados, era um tempo de muitos milagres. Muito batismo no Espírito Santo, muito milagre, muita coisa, muita maravilha. Eu vi milagres. Gesiel Gomes pregou aqui em 1978. Foi milagre, aleijados andaram ali no Rei Pelé. Quem é daquela época? Levante a mão.
Quem alcançou isso? É verdade o que eu estou dizendo? O resto já morreu, só ficou a gente. E eu vi depois daquilo, eu vi milagres, eu vi muitos milagres, eu vi aleijado andar. Pessoas expeliam o câncer. E nos últimos anos tem havido um paradeiro. Não é que o azeite cessou, é que o azeite o que, igreja? Parou. Quem está entendendo a mensagem? Quem está entendendo a mensagem? E a qualquer momento, o que é que pode acontecer a qualquer momento? Jorrar de novo. Dá para dar aleluia para Jesus? Quem está entendendo esta palavra, dê um glória para Deus. A qualquer momento a torneira vai abrir de novo e o azeite vai jorrar. Aleluia. Dá para dizer glória a Deus? Glória a Deus. Nunca vai cessar milagre, pode parar. Olhe que a Bíblia diz: o azeite parou. Não diz que o azeite cessou. Pode parar, mas a qualquer momento ele pode brotar, porque os sinais seguirão os que crerem até o final dos tempos. Amém? Agora, pastor, e por que parou? Por que foi que passou de Josué até Elias e Eliseu? Porque não houve tantos milagres? Não me pergunte. Pertence a quem? Pertence a quem? Porque foi de que Eliseu até Jesus não houve. De Eliseu a Jesus foram cerca de 800 anos. De Eliseu a Jesus foram cerca de 800 anos. E o milagre não parou. O milagre não cessou. O milagre parou durante muitos anos. Não é que deixou de haver milagre. Aparece milagre, mas não com aquela profusão. Aquele derramamento. Aleluia, né? Então, irmãos amados, os dons espirituais, eles são para a igreja hoje. Não aceite ninguém dizer que os dons cessaram. Diga assim: os dons podem ter parado, mas cessado não. Não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Quem diz amém? Para vocês verem, vamos dar um pouquinho a letra E. Todavia, no período que se escreveu a Epístola aos Hebreus, os milagres já não eram tão abundantes. A Epístola aos Hebreus é uma das epístolas tardias. E eles falam dos milagres como coisas do passado, como coisas que naqueles dias não estava havendo. Vamos ver isso em Hebreus 2, 3 e 4. Aos Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Volte um pouquinho para nós entendermos. Volte um pouquinho. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande o quê? Salvação. A qual, começando a ser anunciada por quem? Quem foi que primeiro chegou anunciando a salvação? O Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ele está se referindo a quem? Os que ouviram a palavra e saíram pregando. Os apóstolos. Confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com quem? Com eles. Porque confirmando, testificando Deus também com eles, por meio de quê? Sinais, milagres e várias maravilhas. E o que mais? E dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Veja que o autor da carta aos Hebreus, ele diz, testificando Deus com eles. Ele não diz conosco. Ele diz testificando Deus com eles. Quer dizer que nos tempos que Hebreus foi escrito, era um tempo já de paradeiro. Não é que os dons cessaram. Já estava numa fase de paradeiro espiritual. Testificando Deus com eles.
com muitos milagres, com muitos sinais, com muitas maravilhas, com muitos dons do Espírito Santo. Quantos crentes de hoje que era daquela época que diz, irmão, naquele tempo, assim, é a mesma coisa, naquele tempo Deus fez isso, Deus fez aquilo, e hoje não está fazendo. Não é porque cessou. Não é porque cessou. Simplesmente o quê? Parou. E o que parou? Um carro quando para, a qualquer momento. O que é que pode acontecer com um carro que para? É só bater na chave e ele vai voltar a andar outra vez. Quem diz amém? Quem diz amém? E a história da igreja prova que há tempos de muitos milagres e há tempo de poucos milagres. Não cessam, eles param. Não cessam, eles param. Tem tempo de muito milagre e tem... Pastor, por que é que Deus não está fazendo tanto milagre hoje? Pergunte a ele. Alguém diz assim, irmão, é porque o povo daquela época era mais santo do que o de hoje. Eu não concordo. Porque, irmão, naquele tempo já tinha tanto desmantelo. Eu não concordo que diz que hoje o povo é pior do que naquele tempo. Não, hoje o povo é mais. Hoje o povo é mais. Então, sendo o povo mais, o desmantelo é maior, porque o número de gente cresceu. Naquele tempo, as igrejas, uma igreja de 100 membros era uma igreja grande. Todo mundo conhecia todo mundo, é verdade ou não é? Hoje, eu não conheço o povo daqui do Farol. Tem irmão que vem falar comigo, eu passo vergonha. Pai do senhor, meu irmão, o irmão é de onde? Sou daqui, sua ovelha. Eu digo, alei-me Jesus Cristo. Não dá para conhecer todo mundo. Então, eu não aceito que diga que o povo do passado era mais crente do que o de hoje. Porque eu vi desajustes, desmantelos, gente atrapalhada, sempre houve. Ora, nos dias dos apóstolos, já havia desmantelo? Nos dias dos apóstolos, já havia desmantelo? Havia ou não havia desmantelo? E muito. Ananias e Safira, 2 mentirosos dentro da igreja. Judas Iscariotes, ladrão fino, roubando até pano de pereba, ele roubava. E era membro da diretoria, agora Jesus. Não era? Ladrão infeliz. E Jesus não deixou de operar por causa de Judas. É verdade ou não é, irmãos amados? Então, eu não aceito que diga que Deus não está operando porque o povo de hoje é mais ruim do que o do passado. Pastor Carlos, eu não aceito. O senhor é crente mais velho do que eu na fé. Na sua época, quando o senhor chegou na igreja, já havia desajustes espirituais? E muito. Que a gente não pode nem... Eu sei de casos que a gente não pode contar aqui, que é deselegante e vai mexer na memória de defunto. Então não é porque o povo de hoje é pior, é porque o tempo de hoje é um tempo em que o azeite cessou ou parou. Mas a qualquer momento, eu já sinto que a torneira está pingando. Dá para dar aleluia? Dá para dar aleluia para Jesus, igreja? Glória seja dada ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Quem vai voltar para casa é com a mente mais aberta, mais esclarecida. Na Bíblia, todo tempo foi tempo de milagres. Vamos ver se vocês aprenderam isso. Na Bíblia, todo tempo foi tempo de milagres? Sim ou não? Não. Houve tempos que havia milagres em abundância e houve tempos que parava. Depois os milagres voltavam, depois parava, depois voltava. Porque Deus é soberano. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos cantar o hino. Agora eu não posso fabricar milagre. 453, glória a Deus. Eu não posso fabricar milagre. Vocês querem esperar que a torneira abra ou quero ver mentirosos inventando mentiras, dizendo que é milagre? O que é que vocês querem? Hein? É melhor esperar que a torneira do céu abra. É ou não é, irmãos amados? Agora tem crente tolo que vai atrás de milagre falso. Eu não vou, nunca fui, nem vou.
eu vou esperar a torneira abrir. 453.